Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está recebendo, nesses dias, a unção de prevalecer. Quantos vão prevalecer aqui? Diga amém. Glória a Deus. Hoje o que eu quero falar com você nesse tempo que nós temos é o poder de Jesus. Uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, Deus tem mexido muito ao meu coração nesse início de ano. É um texto que está lá em Apocalipse 13, versículo 8. Depois nós vamos abrir esse texto. Mas que fala por que Jesus prevaleceu, qual o poder, qual foi a questão, o X da questão que fez Jesus não andar para trás. Nós precisamos entender uma coisa, querido: existe algo poderoso que Jesus viveu, mas que você também pode viver, e essa unção é a mesma unção que vai te fazer prevalecer, amém? Porque não adianta você ser um homem, uma mulher de grandes ideias, não adianta você ser muito criativo, não adianta você ganhar muitas pessoas para Jesus, se no meio do caminho você para e volta atrás. Não adianta você fazer muitas coisas, mas chegar num determinado momento da sua vida, você dizer igual Salomão: tudo foi em vão, porque você perdeu toda a sua determinação, todo o seu esforço, você se perde. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, após João Batista, ele é tomado por esforço. E o reino de Deus não é apenas a igreja, o reino de Deus é a vida da sociedade, é lá fora. Se você quer ser um grande empresário, entenda, você precisa de esforço. Se você quer ter um grande salário, entenda que você precisa de esforço. Se você quer ter uma família abençoada, entenda que você precisa de esforço. Porque o nosso problema é sempre esse: achar que o reino de Deus é só a igreja. Querido, saia desse mundinho. Deus hoje, Ele não... Vamos tentar abrir a mente de vocês aqui, em nome de Jesus. Querido, se você sair na rua hoje e evangelizar, se você tiver um fruto, é muito. Concorda comigo ou discorda de mim? Um fruto é muito. A forma de Deus usar, de Deus agir hoje é diferente da Bíblia. Antes, Paulo ia nas cidades e pregava no dia a dia. Hoje, Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te usar aonde? No seu trabalho, na sua escola, é nos meios sociais. Por isso que nós temos a célula, para você levar pessoas que você conhece, não desconhecidos. Porque hoje a sociedade está assim, é diferente. Deus usa a forma de Deus operar hoje é diferente da forma passada. Deus é um Deus atual, você crê nisso? Amém, queridos? Então a gente precisa abrir a nossa mente, mas para fazer isso tudo, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ter. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar junto. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dias. Muito obrigado, Senhor, porque é muito bom estar na Tua presença, é muito bom, Pai, servir ao Senhor, é muito bom, Pai, passar esses dias sabendo que pessoas estão se destruindo, mas nós estamos trazendo aqui, Pai, frutos que nós vamos colher na eternidade. É muito bom aprender mais do Senhor, conhecer mais ao Senhor, e nessa tarde é isso que nós te pedimos. Jesus, nos ensina. Jesus, abra nosso coração, abra nossa mente, Pai. Que o Teu poder venha estar sobre nós, que a Tua vida venha estar sobre nós, em nome de Jesus. Se você crê em Jesus, aplauda o Senhor com toda a sua força. Sabe, queridos, quando nós lemos aquilo ali, nenhum passo atrás, aquilo ali só se torna realidade na sua vida quando você passa por alguma situação muito difícil. Aquilo ali só se torna realidade na sua vida, porque talvez hoje você está falando nenhum passo atrás, mas eu quero ver quando você tiver que vivenciar isso. Quando você tiver que ver na pele, eu não posso dar nenhum passo atrás. Eu lembro que no final do ano passado, os pastores não estão aqui, né? Eu sentei com os pastores, falei: pastor, aconteceu uma situação muito séria na minha vida. E hoje eu não tenho cara de continuar, eu não tenho, não é questão de vontade. Hoje eu não tenho coragem de enfrentar isso e ter que continuar no ministério, tendo que pregar coisas que às vezes eu não vou estar vivendo. E aí eles viraram para mim e falaram: Mateus, você
não vai retroceder. Eu falei, pastor, amém. Mateus, era o que você queria, da sua carne queria? Não. Era o que eu não queria, era estar no ministério. Mas eu entendi, a partir daquele momento eu comecei a entender coisas profundas sobre Jesus. Eu comecei a entender o poder verdadeiro da cruz, o poder verdadeiro que estava habitando em Jesus, porque não adianta a gente falar de Jesus, do poder, que aquilo que Jesus tem, eu também posso ter, se eu não vivo na pele. Você precisa falar e viver aquilo que você prega. Eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou acreditando até que o Senhor venha, mas querido, tem que ser uma verdade no seu coração, e uma verdade vivenciada e vivida. Porque nenhum passo atrás é nenhum passo atrás, amém? Amém, queridos? Fala isso com a pessoa que está do seu lado, nenhum passo atrás é nenhum passo atrás. O nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles têm dois lugares que eles amam habitar. Eu tenho falado muito sobre isso, Deus tem falado muito ao meu coração. O meu pensamento e o seu pensamento, o meu cérebro e o seu cérebro, eles amam estar em dois lugares. Quais os dois lugares? Passado e futuro. Você ama pensar no passado e você ama pensar no futuro, mentira ou verdade? Quando uma situação difícil vem na sua vida, a primeira coisa que você pensa, supondo, se você está numa dificuldade financeira e você já teve uma vida financeira estável, primeira coisa que você pensa, como era bom viver lá atrás. E se você tem hoje uma expectativa do futuro, você já fica planejando como que vai ser o seu futuro. Ah, lá eu vou ter um carro, lá eu vou ter uma casa. Alguém já pensou nisso, pessoal? Lá eu vou ter isso, lá eu vou ter aquilo. Ah, vai ser muito bom. Esses são os dois lugares que Satanás adora que você esteja pensando, porque esses dois lugares Deus não está. O que Deus está hoje é no presente. Porque aquilo que você planta no presente, você colhe no futuro. E o seu passado, a palavra de Deus diz, eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Deus não está no seu futuro, Deus não está no seu passado, Deus está no seu presente para abençoar o seu futuro. Amém, gente? Isso é entender algumas coisas que vão nos fazer viver uma vida mais regrada nos princípios e regrada na direção de Deus para a nossa vida. Quem quer fazer a vontade de Deus aí, queridos? Teve gente que não levantou a mão não. Quem quer fazer a vontade de Deus? Levanta a mão, por favor. Só que você precisa estar preparado. Tem muita gente que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas não está preparado e não quer. Ele só disse que quer, mas na verdade ele não quer. Porque viver a vontade de Deus é você olhar para a palavra, você olhar para os apóstolos, olhar para os profetas, olhar para os discípulos de Jesus e você identificar a vida deles que não era um mar de rosas. Mas existiam algumas coisas que nós vamos ver aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Fala quando que Jesus morreu. Vai abrir, Gustavo? Ou não? Apocalipse 13, 8. Vamos abrir juntos. Esse texto é um texto que tem falado muito ao meu coração. Deus tem ministrado muito ao meu coração. A palavra de Deus diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Eu vou ler mais uma vez. Do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E aí eu te pergunto, Jesus morreu quando, queridos? Quando que Jesus morreu? Mas Jesus estava na terra na criação do mundo? Hã? A cruz foi na criação do mundo? Hein? Estão conseguindo entender? A cruz não foi no início, a cruz foi no meio. Mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu no início. Vamos entender isso. Quando Adão pecou, existia já um plano de Deus para Jesus. Eles são uma trindade, é um só. Então Jesus já sabia o que iria acontecer
quando Adão pecasse. E esse plano era o seguinte: Adão pecou, Jesus vai ter que vir à terra e ser entregue como um cordeiro imaculado, sem nenhuma marca. Se você pegar a história, desde Adão até Jesus, passaram-se 4.100 anos mais ou menos. 4.100 anos que Jesus não voltou atrás da decisão que ele tinha. Você já imaginou viver? Claro que Jesus estava no céu, ele tinha todo o poder, e Jesus poderia mudar a história. Jesus poderia colocar outro plano, mas sabe qual é a grande questão de quem anda para trás? É quando você começa a jogar outras opções na sua vida. Exemplo, quer fazer faculdade, de quê? Eu quero fazer faculdade de Direito, mas eu também quero fazer faculdade de Farmácia. Essas opções, você sabe a primeira opção, amém? Não é verdade, gente? Seja sincero. Você sabe aquilo que mexe com você, mas você sempre vai colocar uma outra opção. Você quer ir na igreja, na célula? Eu quero ir na célula, mas eu também quero ir lá no... As pessoas que começam a colocar segundas opções na sua vida, começam a andar para trás. Se você começar a colocar opções demais na sua vida, você vai confundir a si mesmo e você começa a andar para trás. Estão conseguindo entender, pessoal? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não coloque opções na sua vida. A sua maior opção é a opção que está a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que nós temos que ter a direção de Deus na nossa vida. E para isso que nós precisamos, são 2 pontos. Primeiro ponto, maturidade, Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar a ofensa. Repete comigo assim: a minha glória. Não, vocês estão depois do almoço, está todo mundo meio murcho. Fala bem forte: a minha glória é ignorar ofensa. Mais forte: a minha glória é ignorar ofensa. Olha que maravilhoso isso. Rapaz, a palavra de Deus fala que você tem glória não é quando você vence, é quando você ignora a ofensa. E a ofensa é a pior coisa que um homem pode ter, não é verdade, gente? Você gosta quando seus pais te ofendem? Você gosta quando seus amigos te ofendem? Você gosta quando as pessoas próximas de você te ofendem? Falam mal de você, criticam você, falam que você não vai conseguir, começam a falar palavras que não são, aquilo ali não é você, começam a te colocar adjetivos malignos que não são seus. Mas a palavra de Deus aqui em Provérbios fala: a minha glória é ignorar a ofensa. E sabe quem não consegue ignorar a ofensa? É aquele que ama uma briga, aquele que ama um barraco. Fala assim: está amarrado. Se você não tem maturidade para enfrentar as coisas da sua vida, você não tem maturidade para viver a vontade de Deus. Porque viver a vontade de Deus é você ser negado, viver a vontade de Deus é você ser maltratado, viver a vontade de Deus é quando as pessoas vão olhar para você e falar assim: qual é o seu nome que eu esqueci? Oi? Luana, você não consegue, você é muito pequena, Luana. Eu também sou pequena, Luana. Tá rindo de quê, Alessandro? Viver a vontade de Deus é você falar assim para o mundo: isso aqui, essa cultura que vocês vivem, eu não quero. Eu quero a cultura do meu Deus, mas a cultura do meu Deus vai me gerar consequências naturais. Por isso que muita gente não consegue sobreviver na igreja. Por isso que muita gente não consegue sobreviver no chamado. Quantas pessoas... Eu vou perguntar a uma pessoa que é mais velha, eu acho, aqui de igreja, né, Dayana? Dayana, quantas pessoas que vocês já viram aqui que têm talentos maravilhosos, mas desistiram? Milhares, né? Pelo seu tempo de igreja. Queridos, eu olho para mim hoje e falo: Senhor, tinham pessoas que tinham muito mais capacidade de estar no meu lugar hoje, mas não estão. Por quê? Porque não tiveram maturidade de enfrentar um não, de falar assim: não, eu vou fazer. Não pode.
Não tiveram maturidade de quando conversar com o líder ir contra você e você não aceitar a opinião do seu líder. O seu líder está aqui na terra para te fazer crescer, amém? A maturidade te leva a lugares que quem não é maduro não vai, gente. Você acha que para você hoje ser um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, você é uma pessoa imatura? Uma vez eu estava conversando, eu trabalhei muito tempo na Unimed, e eu estava conversando com a gerente lá, até minha amiga até hoje. Esses dias eu até encontrei ela na rua, nem te falei, muito gente boa ela, a gente conversava muito, ela foi minha professora e ela que me levou até lá para a Unimed. E eu estava conversando com ela, ela falou: Mateus, a pior coisa hoje de funcionário, de você arrumar funcionário, não são funcionários qualificados. O que nós precisamos hoje é sim de funcionários qualificados, mas funcionários também que têm uma inteligência emocional. Que saiba lidar com as pessoas, que tenha maturidade. E hoje o que a gente mais vê, crente, é filhozinho de Deus mimado, que acha que Deus tem que fazer tudo na hora, que acha que as coisas têm que ser tudo na hora, que não sabe ver uma coisa errada na igreja e tentar ir resolver. A primeira coisa que gosta de fazer é falar mal da igreja. Para de falar mal da igreja, porque a igreja não é de pastor, a igreja é do Senhor Jesus. Se você está falando mal da igreja, você está falando mal de Jesus. Por isso que a gente começa a dar legalidade para Satanás. E a nossa vida é o seguinte: nós temos um mundo espiritual em que tem os anjos e os demônios. As minhas ações vão colocar os anjos mais fortes ou os demônios mais fortes. Aquilo que eu falo determina como é que vai ser minha vida. Aquilo que eu ajo, as minhas atitudes vão determinar como que vai ser minha vida. Querido, tenha maturidade, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: maturidade. Olha só essa frase que eu coloquei aqui: a ofensa é um teste da sua maturidade. Ela te diz quem você realmente é, e não quem a pessoa que te ofendeu é. Fala assim comigo: a ofensa me diz quem eu sou, e não diz aquilo que a pessoa que me ofendeu é. Sabe, se tem pessoas que te ofendem, ela não está querendo dizer aquilo que você é. A ofensa, ela só está aqui ligada com você, ela só está, vai ser uma coisa rotineira na sua vida, gente. Quem aqui é ofendido todos os dias? Ou a maioria dos dias? E aprenda uma coisa: Deus está te testando. Deus está mostrando quem você verdadeiramente é, como tem sido as suas reações diante de uma ofensa. A ofensa te diz quem você é. Como está o seu coração? Ah, Mateus, mas você não sabe da minha vida. Querido, você também não sabe da minha. Você não sabe da vida de ninguém às vezes. Você acha que Deus faz tudo contra você. Não, Deus não faz coisas contra você. Deus faz ao seu favor, por isso que Ele quer te ver crescer. Porque a Bíblia fala que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando nós falamos de planos de Deus, nós falamos de coisas que a gente não consegue pensar. Querido, isso é muito pequenininho. Eu lembro uma vez na Bíblia que falando Deus num diálogo com Jó. E aí Jó começa a indagar: Senhor, mas por que, Jesus? O que está acontecendo? E aí Deus fala assim com Jó: Jó, senta aqui. Eu fico pensando um diálogo pessoal. Jó, senta na minha frente aqui, ó. Ô Jó, quando eu criei as águas, você estava lá? Aí o Jó respondeu: o que, pessoal? Não. Jó, quando eu criei os peixes, você estava lá? Não. Jó, quando eu dividi a água da terra, você estava lá? Não. Jó, quando eu separei o dia da noite, você estava lá? Não. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Jó, a sua sabedoria é muito pequena. Por isso, queridos, que nós precisamos ter maturidade e entender que Deus sabe de todas as coisas. A maturidade, jovem, você que tem maturidade, eu lembro de mim, o quão imaturo eu fui em algumas situações da minha vida, e quantas vezes que eu me peguei caindo em situações que não tinha necessidade nenhuma. Né, filha? Amém, filha? Queridos, entenda uma coisa: a maturidade vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 20 anos. Assim, comecei a trabalhar em empresas grandes, eu tinha 20 anos.
Eu fui eleito o melhor aluno da Microlins, eu fui eleito lá no Jovem Aprendiz, tinha 100 jovens aprendizes, aqui em Friburgo. Eu fui escolhido entre os dois, fui eu e outra menina, a gente foi num congresso de aprendizes lá no Rio, só 2 que poderiam ir, tinha que passar numa prova, e a prova não era apenas uma prova escrita, era uma prova escrita, mas também tinha que ver o seu desempenho na empresa. E eu lembro que tudo isso foi por quê? Porque a igreja me ensinou a ter maturidade. A igreja te ensina muitas coisas que você precisa pegar para a sua vida. Seja um jovem maduro e quando o pecado vier para você, você vai falar assim, não quero, porque eu tenho princípio, eu tenho maturidade. O meu Deus é muito maior do que o meu pecado. O pecado na sua vida tem que ser um acidente, amém? O meu Deus é muito maior do que tudo isso que estão me oferecendo. Por que, Mateus, você está dizendo isso? Porque se você tem maturidade, você é escolhido. Você é separado, você é santificado. Porque hoje Satanás aprendeu uma coisa, mexeu nas emoções do povo, mexeu na vida toda, não é verdade? Eu falo por mim mesmo. Se a minha emoção não estiver bem controlada, querido, só misericórdia. Só Jesus, é difícil. E a gente vai falar no segundo ponto o que a gente precisa para vencer isso tudo. Amém? Vocês estão comigo? Vamos abrir em Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. A Bíblia fala assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eu acho impressionante demais isso. Isaías veio antes ou depois de Jesus, gente? Antes de Jesus. E o que acontece? Na hora que Isaías começava a profetizar sobre Jesus, quem estava olhando Isaías naquele exato momento? Vamos lá. Isaías escreveu isso, amém? Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus. É o livro da Bíblia no Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus. E na hora que Isaías estava falando sobre Jesus, sobre como que seria a vinda de Jesus, quem estava vendo Isaías lá do céu? Jesus, o próprio. E ele olhando todo o sofrimento que ele iria passar na pele. Aí você fala, Mateus, mas Jesus é muito fácil, porque ele era Deus. Sim, nesse momento ele era, mas na hora que ele foi concebido pela sua mãe Maria, ele não foi Deus. Ele foi um homem que sentiu dor, que sentiu sofrimento, que a alma dele sentia esse aperto às vezes que você sente no peito, que você fala assim, meu Deus, Jesus sentiu isso. A Bíblia fala que Jesus chorou, Jesus sentia a morte de pessoas, Jesus era um homem, e ele sabia de todo o sofrimento que ele iria passar. Sabe, queridos, o que acontece de mim e de você? O que diferencia você das pessoas que não vão desistir é quando você entende que o seu propósito é muito maior do que essa vida terrena. A sua missão precisa ser muito maior do que tudo isso que o mundo tem para te oferecer. Amém? Amém? Eu falo isso com muita intensidade porque tem que ser uma verdade muito forte no seu coração. Porque hoje eu estava vendo aqui o pessoal na frente, todo mundo fechando o olho, adorando. Cara, eu fico apaixonado por isso. Fico apaixonado ver o pessoal assim. Às vezes eu paro até de adorar para ver o pessoal, porque isso me faz assim, me fortalece. Fortalece alguém? Ver pessoas adorando a Deus? Me fortalece. E eu começo a identificar essas coisas. Eu falo, cara, é impressionante. A gente, quando está na conferência, quando está em revisão de vida, parece que o nosso espírito ele dá uma acendida, não é? Quem aqui entrou assim, com o espírito lá embaixo? Nem sabia mais se tinha o Espírito Santo dentro dele. E quando chegou aqui, parece que o negócio está lá no fire total, fogo total. Quem aqui entrou assim na conferência? Seja sincero, querido. E sabe o que acontece? Por que nós não conseguimos prolongar, permanecer com isso? Porque nós achamos que a nossa vida natural tem muito mais para nos dar do que a nossa vida eterna.
Porque quando você entende o que é vida eterna, você não perde um momento de relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus tem que ser prioridade total, gente. Tem que ser um amor total. Mateus, você está impondo amor? Não. A Bíblia fala que o desejo de adorar o Senhor é Ele que coloca. É Ele que coloca o desejo em você, mas muitas das vezes, Deus coloca o desejo no seu coração e você não faz. Não é verdade? Quantas vezes que você já teve o desejo no seu interior de ler a palavra e não leu? Eu já tive. Seja sincero, levanta a mão. Quem não levantou é mentiroso. Estou brincando. Muitas vezes, no início, muitas vezes. Quantas vezes que era para mim ajoelhar, orar, pedir direção a Deus, mas o meu natural não deixou, e eu não fiz. Essa era a diferença de Jesus, e nós vamos ver agora. Antes de a gente dar uma olhada nisso, abra comigo em 1 Samuel 16, versículo 11. 1 Samuel 16, 11, até o 13. Alguém vai ler para mim com uma voz potente aí. Quem? Tá nem aí, ó. Ah, tá aí, cabeça baixinha, viu? Então o Alessandro que vai ler então pra gente. 1 Samuel 16, 11. Ah, viu? Aí. E perguntou Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora tomando uma das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era ele, um belo rapaz, saudável e dos olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida do Alessandro, amém? Esse texto na Bíblia conta a história de Davi. O início da sua unção, o início que Samuel saiu da onde ele estava, de Jerusalém, e foi até o interior, a casa de Jessé, que era o pai de Davi, ungiu Davi. Só que existem fatos aqui nessa história que nós precisamos nos atentar. Primeiro fato, rejeição. A Bíblia conta que Jessé preparou todos os seus filhos principais e não é esse aqui. Aí Samuel, não é. Não, ó, esse aqui é forte, musculoso, é esse aqui que vai ser rei. Não é. Preparou todos os seus filhos. E aí a Bíblia fala que nem Jessé lembrava do seu filho. Quem lembrou de Davi? O próprio Samuel. Que Deus falou com Samuel, Samuel falou, existe mais um. Aí Jessé falou o quê? Ele está lá cuidando de ovelha. A Alessandra acabou de ler. Ele está lá cuidando de ovelha. A rejeição. Estudiosos da Bíblia falam que Davi, ele era a sobra da família. E a sobra da família significava o quê? A família de Davi se assentava na mesa e Davi, ele comia a sobra do alimento. E se não sobrasse, Davi não se alimentava. Essa era a rejeição nível hard de Davi. Rejeição da sua família. Porque é interessante a gente entender uma coisa. Por que os irmãos de Davi eram fortes e Davi era fraco? A alimentação. Davi não se alimentava da mesma forma que seus irmãos. Se você entender isso, você começa a identificar quão poderosa era a rejeição de Davi com a sua família. Davi não era amado, Davi era rejeitado. E nesse exato momento aqui, Davi tinha mais ou menos 15 anos de idade, quando ele foi ungido. Quem tem 15 anos de idade hoje aqui, levanta a mão. Show, pode abaixar. Quem tem 15 anos de idade, gente, ainda está aprendendo muita coisa da vida. Vocês concordam comigo, quem tem 15 anos? Concorda? Está aprendendo muita coisa. Não sabe se virar direito. Não sabe entender o que é a vida ainda, não entende ainda o que é a vida, está só curtindo a vida, deixando, né, a vida, não deixando a vida levar, mas está curtindo, levando a vida. Davi tinha 15 anos, Davi não tinha maturidade suficiente para entender, mas a maturidade de Davi veio no final desse texto, que a Bíblia fala assim, e o Espírito Santo dominou Davi. Sabe quando você vai ter maturidade na sua vida? Não é porque você teve experiências ruins.
Não é porque a vida te ensinou. Querido, eu conheço muita gente que teve muitas experiências negativas, ruins na vida, que teve muitas experiências que você olha assim, caraca, que vida trágica, mas ainda é imaturo. A vida não ensinou nada. Sabe quando a maturidade vem sobre a sua vida? Quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você é completo do Espírito Santo. Porque quem te traz maturidade, quem te dá uma visão além, é Deus, não é você. Amém, queridos? É o Espírito Santo. Eu estava lembrando esses dias de uma pessoa que eu conheço, ela tem 55 anos de idade. Eu falei, cara, parece um adolescente. Alguém conhece alguém assim? Velho, que é imaturo? Parece um adolescente. E aí pergunta, o que viveu na vida? Coisas que eu não vivi. Mas o que é a diferença dela para mim? Para vocês? É o Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo que te traz uma maturidade, que te faz entender coisas que não são entendidas. Porque Deus vai fazer muitas coisas com você que você não consegue entender. Mas isso precisa de Espírito Santo, maturidade. Davi recebeu essa unção. Passaram-se 30 anos mais ou menos. Alguns dizem 28, outros dizem 29, outros dizem 30. Mas passaram-se 30 anos. Até ele assumir o reinado. Até a promessa se cumprir. Por que Davi passou por isso tudo? E eu não vou entrar nessa história porque é muito longa. Se você olhar esses 30 anos, gente, Davi passou, foi coisa. Por que Davi não deu nenhum passo atrás? Repita comigo, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. E é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Espírito Santo. O que faz você prevalecer, querido? Não são as suas ideias naturais. Porque senão, né, o Gustavo está ali, está estudando, Gustavo? Não, né? Gustavo estuda psicologia. Quantos psicólogos que você conhece, Gustavo, que são loucos? 80% dos psicólogos são loucos. E o que psicólogo estuda, Gustavo? Fala para mim que é melhor. Resume. Transtornos mentais. E ele vive um transtorno mental. E aí eu pergunto para você, por quê? Se ele sabe o que está acontecendo e ele vive. Sabe por quê? Porque ele não tem uma coisa chamada Espírito Santo. Você tem algo que a sociedade às vezes não tem. Você tem, cara, por isso que a gente fala, quando você começar a trabalhar, quando você começar a se envolver lá fora na faculdade, as pessoas vão olhar para você e vão falar o quê? Ei, você tem algo diferente. Se você está desempregado, querido, fique tranquilo. Ore, busque a palavra de Deus, porque quando você for numa entrevista de emprego, a pessoa que está te entrevistando vai olhar e falar, não, ele tem uma qualificação melhor que você, mas você, querido, você é muito melhor. Você tem algo diferente. Amém? Eu lembro quando eu fui fazer minha entrevista na Unimed. Eu estava fazendo a entrevista na Unimed, eu não tinha iniciado nenhuma faculdade, eu só tinha cursos de qualificação, não era nem curso técnico. E eu comecei, na minha entrevista, eu fui fazer a entrevista para a vaga com um menino que estava cursando o 5º período de engenharia de produção. E eu falei, que legal. Porque antes da gente entrevistar, era 5. E a vaga era só uma vaga. O que aconteceu? Todo mundo começou a conversar. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha ficado fora dessa conversa. Porque um estava fazendo administração de empresa no 2º período e o outro estava fazendo engenharia de produção no 5º período. Eu falei, gente, essa vaga não vai ser minha. E aí eu fui para a entrevista, fiz e tal e tal. Aí eu lembro que foi pela Microlins. A menina da Microlins me ligou e falou, Mateus, você não tem noção do que aconteceu. A vaga vai ser preenchida por você. Ela me ligou antes do RH me dar o resultado. A sua vaga vai ser preenchida por você, porque você tem um curso de digitador. Gente, alguém já fez o curso na Microlins de digitador? Alessandro, esse curso, Alessandro, pelo amor de Deus, o curso é de graça, gente, vocês têm noção. É você digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O curso é ridículo. A, B, C, D, acabou. Aí eu falei, cara, não foi o curso, foi o Espírito Santo, porque quando nós temos o Espírito Santo, nós somos diferentes, nós somos separados, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? É isso.
quer viver uma vida sem dar nenhum passo atrás? Seja cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio completo do Espírito. Mateus, eu estou passando dificuldade. Ajoelha, ora. Posso contar de vocês? Daquela que vocês falaram? Sábado passado eu estava conversando com o Gustavo e a Daiane. Vocês sabem de tudo que aconteceram. E o Gustavo estava falando algo para mim que eu falei, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Ele falou, Mateus, existiam momentos que eu e Daiana nós não estávamos bem, mas a gente começava a orar, começava a clamar e começava a agradecer ao Senhor. Te pergunto, nesse momento você ia agradecer ao Senhor o quê? Ele mesmo falou comigo, falou, Mateus, a minha mente, ela dizia que eu estava fazendo algo errado, mas o meu espírito se fortalecia, não era, Dan? Momento difícil na sua vida, oração. Momento fácil na sua vida, oração. Momento de tristeza, oração. Momento de alegria, oração. Isso que vai fortalecer, isso que vai te fazer um crente, meu irmão, reteté, amém? Xarabacanta. Você precisa ter poder, cara. Você precisa entender que Deus que te fortalece. O salmista diz, Senhor, é na sua presença que as minhas forças se renovam. Você pode dormir, você pode descansar, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, mas as suas forças só vão se renovar na presença de Deus. Pensei que eu ouvi um amém estrondoroso. Amém? Amém. Cara, vamos entender isso, Arena Jovem. Eu quero ver você daqui a um ano na conferência. Quantos que eu não vi, quantos que passaram pela conferência ano passado não estão mais hoje? Eu quero te ver ano que vem na conferência trazendo 1000 pessoas, amém? Eu quero te ver esse ano abrindo célula, mas o que eu quero mais ver em você, não dê nenhum passo atrás. Como? Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se você olhar Jesus aqui, ó, vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Evangelho de Lucas é o evangelho que mais diz sobre o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade de região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Sabe o que aconteceu nesse momento? Maria foi visitar Isabel. Na hora que Maria chegou, Maria já estava grávida, Isabel estava grávida também de João Batista. Na hora que Maria chegou, a Isabel ficou cheia da presença de Deus. Ali inicia o relacionamento de Jesus com a sociedade, mostrando quem é o Espírito Santo de verdade. Porque no Antigo Testamento, se você for entender, o Espírito Santo ele vinha, se apoderava de pessoas, fazia o que tinha que fazer, depois ele saía, fazia os corre, né? Igual o filme. O Espírito Santo fazia os corre dele e faz sair. Mas depois de Jesus, a Bíblia começa a relatar o relacionamento de Jesus, do Espírito Santo na sociedade. E se a gente for passar, eu não vou ficar demorando muito, porque meu tempo é curto. Se a gente for começar a entender, Jesus começou a curar, mas não foi Jesus que curava, era o Espírito Santo que curava. Jesus começou a pregar, não era Jesus que pregava, era o Espírito Santo que pregava. Se a gente for entender, Jesus antes, eu estava aqui para abrir isso, mas eu não vou abrir com vocês. Antes de Jesus ir para a cruz, a palavra de Deus fala que Jesus vai ao Monte das Oliveiras, e nesse momento, o que Jesus faz? Ora, se fortalece. Ele fica cheio do Espírito e depois ele encara a situação difícil. Sabe por que muita gente não está preparado para encarar situações difíceis na sua vida? Porque ele não ora. Ele só ora quando é necessário. Então ele não se prepara antes.
Está numa situação difícil na sua vida? Ah, Mateus, olha, aconteceu isso, aquilo, outro e tal. Mas querido, se você tivesse orado nesse dia, se você tivesse se preparado nesse dia, você ia ter um sustento maior. A palavra de Deus fala sobre isso. A sua casa está firmada sobre o que? A areia ou sobre a rocha? Se a sua casa estiver firmada sobre a areia, significa que você não ora, você não busca a Deus, o Espírito Santo está lá, ele está dentro de você, está dentro. Porque quando você não vem no culto, Jefinho, não estou falando de você não, tá? Você é abençoado. Quando você vem no culto, você sente até um arrepio. Jesus falou comigo. Falou, porque Deus é misericordioso. Só que quando a situação difícil vem, porque a situação difícil não vai vir na igreja, não é? Não vai vir na igreja. A situação difícil vai vir lá fora. E se você não está preparado para aquilo, se você não orou, se você não buscou a Deus naquele dia, você não consegue suportar a sua vida e suportar as situações. E aí você faz o quê? Dá um passo atrás. Só que o problema é que não é um passo. Alguém já foi naquele brinquedo Kabum? Alguém já foi? Eu vou baixar a mão porque vou botar minha mão aqui embaixo aqui. Ô garoto medroso, rapaz, sou muito medroso. Mas aquele brinquedo é o seguinte, ele vai estar estalando para cima, né? Tá. Parece que aqueles estalos são os estalos da morte. O negócio vai subindo, não para. Demora a subir, gente. E para cair? 1, 2, 3. O que aconteceu? Negócio para cair, cai rápido. Sente o coração. Você nem sente seu coração na queda. Eu lembro que antes de acontecer a tragédia que aconteceu lá no Hopi Hari, eu fui no Hopi Hari. Estava até contando pro pessoal isso. E cara, o Hopi Hari é um parque que, olha, tem que ter coragem para ir. Aí eu entrei no parque todo posudo. Caraca, tô no Hopi Hari. Na hora que eu entrei no parque, gente, os brinquedos, gente, era... Ah, meu Deus, o negócio era muito grande. O primeiro brinquedo que eu vi no parque, que eu fui até o final, é um brinquedo daquele loop que vai assim, ó, e vai lá em cima assim e volta. Falei, caralho. Aí eu comecei a falar, meu Deus, como é que eu vou agora? O que eu vou brincar aqui? Eu falei, vou na barca. Sabe o que é barca? Vai fazendo assim, né? Aí eu vi, caraca, eu vou na barca. Falei, esse brinquedo eu vou umas 10 vezes, só para falar que foi alguma coisa. Na hora que eu sentei na barca, o negócio começou, para frente, para trás, eu estava todo bobo. Aí o que aconteceu? O pessoal, que eu fui na escola, o pessoal que estava do meu lado começou a falar, vira. Eu agarrei na barra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não vira não. O moço, por favor. Gente, mas o meu desespero, vocês não têm noção. Eu estou encenando, mas essa encenação é ridícula. O pessoal olhava para o lado, falava assim, o pessoal rindo na minha cara, eu, tá rindo de quê? Ai, meu Deus, só Jesus na minha vida. Não sei nem porque eu estou falando isso. Ah, lembrei. Na nossa vida, quando a gente dá um passo atrás, ó, falei coisa que eu não tinha que falar. Na nossa vida, quando a gente dá um passo atrás, para a gente avançar é difícil, mas para retroceder, você não dá um passo só. Você dá milhões de passos atrás. E a Bíblia é bem clara. Volte aonde caiu. Muita gente erra nisso. Exemplo, eu sou o ministro de louvor. Eu sei cantar bem pra caramba, mentira, mas eu sei cantar bem pra caramba. É mentira, tá, gente? Mas finge. Sei cantar bem pra caramba, minha voz aqui, top, Fernandinho da vida. Saí do Ministério de Louvor. Pergunto para vocês, eu preciso reaprender a cantar? Hã? Preciso, pessoal? Preciso? A Bíblia fala, errou, volte onde você caiu. E siga. Siga em frente. Pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai te direcionar. O poder do Espírito Santo vai te fortalecer. Mas não olhe para trás. A Bíblia fala também no Novo Testamento. O que você tem que lembrar? É da mulher de Ló. Caramba. Efeito almoço. A mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Só olhou.
Tem muita gente que só olha e já está cometendo pecado. Tem muita gente que só olha e já está andando para trás. Louvor, pode subir. Queridos, entenda uma coisa. O poder do Espírito Santo vai te fazer ir em lugares que você nunca imaginou. Vou falar mais uma vez. O poder do Espírito Santo vai te fazer ir a lugares que você nunca imaginou. Mas para isso você precisa ter primeiro maturidade e depois ser cheio do Espírito. Porque quem também é cheio do Espírito não tem maturidade, gente. Misericórdia. Misericórdia. Fala revelação que não existe. Fala sobre profecia que não existe. Começa a usar dom espiritual, mas não é dom espiritual, é dom da tua cabeça, seu cabeção. Para de ficar inventando coisa que não existe. Seja cheio do Espírito com maturidade. E aí sim, você vai ser um jovem que vai ganhar Nova Friburgo para Jesus. Alguém deseja isso? Alguém deseja isso? Então aplauda o Senhor com toda a sua força. Querido, o que eu quis trazer para vocês hoje? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Oração precisa ser o seu estilo de vida. Buscar a Deus precisa ser um estilo da sua vida. Porque quando a situação estiver difícil, quem te sustenta é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. O que vocês vão tocar? Feche seus olhos, por favor, não converse nesse momento. Nesse momento nós vamos orar com você. Já queria convidar os líderes de célula, os pastores aqui na frente. Nesse momento nós vamos orar e nós vamos ungir você, assim como aconteceu com Davi. A Bíblia fala que Samuel veio, pegou o óleo e ungiu a cabeça de Davi. E nessa unção de Davi, o Espírito Santo se apoderou, dominou Davi. E a partir daí, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te dominar, querido. João 3,8 fala que aonde o vento soprar, você tem que ir. Então, aonde soprar o vento, é onde você vai. Mesmo sem você entender, mesmo sem você identificar, deixa Deus falar com você, porque Deus vai te usar aonde você for. Amém, queridos?